Olá, tudo bem? Vamos conversar comigo hoje sobre o quê? Qual é o tema que está rodando aí na internet? Que está rodando aí nos jornais? Que está atormentando a vida de quem vai fazer o Enem? Fala sério, você vai fazer o Enem com toda a confiança, sabendo que as universidades federais vão receber 30% do corte no orçamento? Me diga, você está bem com isso? Não. Ou pelo menos não deveria. Se você ainda não está chocado com essa possível realidade, deveria estar. Porque você, vamos dizer que você não quer fazer uma faculdade de humanas, né? Gente, humanas. Você vai fazer uma faculdade da área de saúde. Você sabe que boa parte das faculdades dessa área são integral. Significa que você não vai poder trabalhar para pagar mensalidade. Se você tiver uma família que consiga pagar a sua mensalidade, perfeito. Agora, se tu for uma pessoa como eu, Hellis Mortal, que precisou trabalhar para pagar a mensalidade, mais transporte, mais xerox, mais livro, material de estágio, você não vai conseguir fazer a faculdade que você quer. Porque você vai tentar uma vaga numa particular. Aí você não vai conseguir, porque vai ter muitas pessoas tentando a mesma vaga. Porque como alguns cursos das federais vão ter que fechar porque o custo laboratorial delas é muito alto e o 30% vai afetar esses laboratórios, a concorrência para as particulares vai aumentar. Portanto, a concorrência para conseguir um investimento em um fundo de financiamento educacional também vai aumentar. As dificuldades vão aumentar. A sua possibilidade de entrar em uma universidade vai diminuir. Você está entendendo o que representa esse corte de 30%? Não são apenas 30%. É muito mais do que 30%. É o teu futuro que está em jogo. Vamos pensar no mais amplo possível. Nenhum país cresce sem desenvolvimento social, sem o estudo. Você pode ter milhares de apertadores de parafuso, mas se não tiver alguém que planeje a estrutura para aquele parafuso, vai ser apenas mais um parafuso. A gente pensa na educação técnica apenas como o trabalho braçal do indivíduo que vai lá resolver um problema. Mas nós temos que pensar que também tem que ter a questão do pensamento, do projeto, de estabelecer metas. Isso é mais complexo. Pensar é mais complexo. Os dois tipos de educação são importantes, porque a gente não pode unir. Por que a gente tem que cortar de um para investir em outro? Por que a gente tem que culpar um pela balbúrdia? Gente, discordar é humano, é necessário, é a vida, é conviver com outro indivíduo. Pensou como seria chato se todo mundo concordasse com você? A conversa terminaria em 2 segundos. Ou nem começaria. Né? Mas tudo bem. Vamos pensar nas universidades. As universidades, elas vêm desde o tempo em que o ser humano começou a pensar sobre sua existência. Grécia Antiga, antigos filósofos Aristóteles, Platão, matemáticos, músicos, astrônomos. Eles olhavam para o céu e pensavam o que era aquilo. E traziam essa ideia do que era, do que poderia ser, para a Terra. E começavam a pensar no prático. E começaram a desenvolver fórmulas exponenciais, possibilidades, análise do ser humano. As atitudes do ser humano levam a fatos que muitas vezes são bons, na grande maioria são maus, ou pelo menos os mais relevantes foram maus. Quando você tem esse pensamento, você não consegue guardar em si. Aí surgiu as universidades, onde os indivíduos se encontravam,
para debater diversos conhecimentos. Não tinha aquela questão, não, se tu não concorda com isso, tu fica aí. Não, havia o debate, havia uma ideia contrapondo a outra, uma ideia tentando ser mais observada, conhecida, trazendo justificativas, fundamentações, argumentos. Isso é uma universidade. A possibilidade do debate, da abertura do conhecimento para várias pessoas. E quem assistiam os filósofos debatendo? Qualquer um. Qualquer indivíduo sentava ao redor e ouvia os debates. Quem se interessava continuava, quem saía andando, entrava no debate. A universidade, desde o tempo que nasceu, foi aberta a todos. Por que agora a gente vai ter que fechar? Vamos elitizar a faculdade? Porque se os institutos federais fechar, o teu filho, que não tem dinheiro para pagar um cursinho pré-vestibular, mas que tem que fazer ensino médio, não tem como entrar no Instituto Federal para fazer um curso técnico e já entrar no mercado de trabalho para quem sabe fazer uma faculdade. Porque vão fechar os institutos federais se eles não tiverem verbas. Se desde o seu nascimento as universidades eram abertas a todos, por que agora, com a era da informação, a gente está querendo fechá-las? Não estou exagerando. Se você ainda não percebeu que é isso que vai acontecer com as universidades federais e com os institutos federais, é porque você não entendeu o tamanho do buraco. Não é só 30%. Presta atenção no que está acontecendo ao seu redor. Não estou falando que todas as universidades vão fechar, mas a maioria dos cursos vão. Principalmente os que fazem pesquisas, que precisam de laboratórios bem equipados, que precisam de pessoas trabalhando 24 horas naqueles laboratórios, laboratórios que desenvolvem vacinas, tratamentos médicos mais baratos, remédios, entre outras tantas coisas. Sem falar da área de engenharia, de produção de materiais para construção civil. Entre um dia num campus universitário. Você que mora perto de um campus universitário federal, vá visitar o campus. Vá visitar os laboratórios. Entre numa biblioteca e pergunta quando foi a última vez que eles trouxeram uma leva grande de livros, para você entender que o buraco financeiro nas universidades é muito mais antigo. Entre numa universidade. Converse com os universitários. Não divulgue apenas fotos que você viu na rede social de alguém, porque são fotos. Fotos podem ser montadas, podem ser tiradas de contexto, tá? Informações podem ser manipuladas. Sempre. Por isso, nunca fique apenas com uma fonte. Pesquise em diversas fontes. Converse com diferentes pessoas, mesmo aquelas que não concordam com você. Porque às vezes ela pode trazer uma informação que você ainda não tinha. É simples, gente. Conversar com o outro. Às vezes o remédio é mais simples do que a gente pensa. Por que a gente se debate tanto contra ele? Então, as universidades nasceram livres para que todos tivessem alcance esse conhecimento. Lá na Grécia Antiga, que também é berço, sabe de outra coisa? Democracia. Entendeu? Eles nos ensinaram a como pensar, mas não nos impediram de pensar diferente. Eles só falaram, pensa, penso, logo existo. Frase linda essa, né? As universidades nasceram livres. Vamos deixar elas livres? Claro, livres no pensamento, mas não estou falando que elas não merecem ser fiscalizadas, orientadas e com orçamento bem dirigido. Mas isso é uma coisa. Cortes são outras. Então, gente, muito obrigado, volte sempre e na próxima conversa a gente vai aprender mais.
comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal e, se possível, gente, contribua com ideias. Ideias são sempre bem-vindas. Beijo, fui!